diz assim, que há uma unção que despedaça o jugo. A unção que está sobre nós despedaça o jugo. A unção que está sobre nós despedaça o pecado. A unção que está sobre nós faz com que as nossas vidas sejam diferenciadas. Não sei se você entende o que é isso, mas algumas pessoas têm tido algumas experiências em observar algumas coisas, e o Espírito Santo tem falado com elas, né? Eu digo assim, a nossa igreja ela tem poucos anos, nós somos uma igreja não tão grande, mas nós somos uma igreja cheia de unção. Existe muita unção sobre a nossa igreja, muita unção. E uma das coisas que o Espírito Santo hoje me ministrou, enquanto eu estava ajoelhado, e depois eu vim aqui para o altar, foi sobre unção. Eu estava lá embaixo, eu estava falando sobre um assunto muito interessante, que faz com que tudo que nós recebemos de Deus, nós podemos até, de repente, perder. Uma pessoa sem unção, uma pessoa que perde o brilho, ela fica uma pessoa opaca. Nós tivemos uma palavra no domingo. Que palavra domingo? Quem é escolhido de Deus aqui? Amém. E se eu perguntasse para vocês agora, eu acredito que vai ser até uma pergunta do Tadel. Qual uma característica de um escolhido? Fala uma aí. Pode falar uma. Temente a Deus. Mais uma. Fiel a Deus. Obediência. Submissão. Fidelidade. Ousadia. Poder. Tinha que estragar. Todos esses adjetivos são fundamentais. Todos esses adjetivos são fundamentais. Mas existe um que nós somos caçados todos os dias para perder ele. Olha para o seu irmão e diga assim: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Todos os dias, Satanás luta para que você perca a santidade. Todos esses adjetivos são fundamentais. Mas você sem santidade é um saco vazio. Uma pessoa que se corrompe, uma pessoa que não entende o que é santidade, ela não se mantém no ministério. Diga assim, ela perde a unção. Diga assim, não perde o dom. O dom é irrevogável. Agora, a unção tem critérios. Eu, nessa minha caminhada como pastor, poucos anos que eu tenho de pastor, sou muito jovem, muito novinho. Eu aparento um pouco mais velho porque eu estou barbudo. Mas eu sou muito novo, vocês não têm noção. Por que vocês estão rindo? Cheguei nem aos 40 ainda, eu sou novaço. E nessa minha caminhada... Olha o levante, olha a calúnia. Já tá negociando a unção. Deixa eu falar para vocês. E nessa minha caminhada, eu caminhei com algumas pessoas. Algumas pessoas que havia sobre a vida dela muita unção. Mas muita unção. Eu caminhei do lado de profetas que só de você falar com essa pessoa,
existia uma unção de Deus tão forte que era visível o transbordar de Deus na vida dela. Visível. E hoje ela não está mais na mesma pegada. Hoje, quando você vê essa pessoa, ela está uma pessoa normal. Totalmente vazia. Sem a unção. Uma das coisas que nós temos como critério hoje na nossa igreja e na nossa liderança, tanto no altar como na célula, líder de célula, líder em treinamento, você que quer virar líder em treinamento, anota aí. O primeiro critério é a santidade. Você pode viver no mundo, mas não andar como o mundo anda. Santidade é sermos novas criaturas. É nós vivermos a vontade de Deus e não a vontade da carne. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós retemos a unção. E aí quando você tem unção, você não tem problema em ministrar uma célula. Você não tem problema em consolidar uma pessoa. Porque a unção vai te capacitando. Porque todo o jugo que havia sobre você, jugo da vergonha, jugo do medo, jugo daquela comiseração às vezes, eu não posso, eu não sou, eu não vou, não dá. Todo esse jugo é quebrado quando existe unção. E só existe uma maneira de você andar na unção. Só existe uma maneira de você viver essa unção. É quando você vive em santidade. No livro de, se eu não me engano, é 1 Pedro. 1 Pedro 1,14. Abra comigo, você que tem a Bíblia. Você que não tem a Bíblia, não perca a unção. Aleluia. Lembre de cabeça agora. Leia comigo aqui. 1 Pedro, se eu não me engano, 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de repita assim, como filhos obedientes. Eu não posso mais me moldar aos desejos de antes de Cristo. Quando eu vivia na ignorância. Pode passar. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também. Seja santo vocês também em tudo que... Tudo que seu irmão diga assim, tudo o que você fizer tem que ter envolvido santidade. Diga assim para o seu irmão, santidade ao Senhor. É uma parnaplion. Depois que eu aprendi essa palavra, eu fiquei muito feliz. O apóstolo César me ensinou o que é uma parnaplion. Parnaplion era um selo, era um brasão que eles colocavam no Velho Testamento e estava escrito, santidade ao Senhor. Eu tenho que estar marcado com essa parnaplion. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Não tem como eu andar em santidade se eu não andar buscando o Espírito Santo. Em tudo que eu fizer, tem que ter santidade. Tudo que eu for fazer. Se eu vou negociar, tem que ter santidade. Se eu vou conversar com uma moça, eu tenho que conversar em santidade.
Se eu vou conversar, se eu vou vender algo, tem que ter santidade. Se eu vou comprar algo, tem que ter santidade. Não importa, qualquer coisa que eu faça, precisa ter santidade. E se o meu pensamento não está muito bom, ele está precisando de santidade. E se os meus olhos não estão muito bons, ele está precisando de santidade. E se meus lábios não estão muito bons, eles estão precisando de santidade. Isaías já dizia, sou um homem impuro, de lábios impuros, vivendo em um mundo de impuros lábios. É assim, se não for assim, é ao contrário, mas é do mesmo jeito. Parece ser meio redundante, mas Isaías estava falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da brasa viva que desce do altar, porque essa brasa me santifica, e eu não quero viver sem a unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu não quero viver sem a graça que o Senhor tem dado. Eu não quero viver mais da mesma maneira. Eu não quero ser apenas mais um na igreja, mais um número de quantidade de membros para fazer volume. Eu quero ser aquele a quem as pessoas olham e falam, verdadeiramente, tu és filho obediente de Deus. E uma das coisas que Deus não negocia é com a santidade. Deus não negocia com o pecado. Deus, quando tem pecado, tem maldição. Quando tem pecado, tem consequência. E as consequências são doloridas, dolorosas, tristes. Fora o oco que vira a pessoa. Quando a pessoa, você vê que ela está em pecado, ela parece um sapo na chuva quando morre. Os olhos dela ficam secos, estatalado, está todo mundo rodopiando, falando em língua, chorando, a pessoa está ali assim. Não sente nenhum arrepio. Para ela sentir um arrepio, tem que ir lá e soprar nela. Porque a mente dela está em crise, em acusação. O diabo está ali. Você sabe da verdade, fica no pecado. Você sabe como que você está errado. Não adianta levantar essa mãozinha aí falando que é adoração, não, porque você está com a sua mão suja. É assim ou não é? Nossa, pastor, o diabo fala, é o diabo, não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo avisa antes. O Espírito Santo, ele avisa antes de você fazer. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem. Ele está blindando você antes. E se você já caiu, ele pode te levantar, mas você precisa de um posicionamento. Porque é muito difícil levantar alguém caído, viu? Ainda mais quando cai no pecado feio, fica pesado. Voltar para o fim da fila é a pior coisa que existe. Voltar para o fim da fila é terrível. É você já estar chegando, é você estar caminhando bem, é você estar indo na bênção, e aí daqui a pouco você dá uma distraidinha, aí dá outra distraidinha, aí dá outra distraidinha, já era, o pecado está cauterizado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Santidade a Deus nos afasta daquilo que não agrada a Deus. Jovens, quer ver como que o jovem, às vezes ele se polui, porque ele deixa uma setinha de um pecado entrar? Estou falando para todos aqui, porque todos são jovens. Aí daqui a pouco ele, não aconteceu nada. Aí ele vai um pouquinho mais, é igual droga. Começa numa... Dá só uma experimentadinha aqui, não. Um licorzinho, é docinho. Aí daqui a pouco ele, é só uma maconhinha. Aí daqui a pouco, é só uma carreirinha. É só uma pedrinha. É só um túmulozinho.
Um abismo leva a outro abismo, que leva a outro abismo, que leva a outro abismo. Santidade não se negocia. Santidade. Deus fala bem assim: sem santidade é impossível você me ver. Enquanto você viver no pecado, é impossível você ter a doce presença do Espírito Santo. Você pode vir na igreja, você pode se vestir como alguém se veste na igreja, você pode até falar como o seu líder de célula fala na igreja, mas se não tiver santidade, você não vai para o mesmo lugar que eu vou com santidade. Porque você se moldar a um estilo é fácil. Você receber a unção, você recebe. Permanecer com ela é outros 500. Receber a unção, Deus aqui está disponível para mandar hoje. Amém? Quem quer unção aqui? Amém. Quem quer santidade aqui? Amém. Quer mesmo? Amém. Então nós vamos ter que mudar muita coisa. Para receber o que Deus quer, vai ter que mudar aqui, ó. Para ser escolhido não é assim não, viu? Não, mas eu vou fazer. E tem gente que faz até bem célula, viu? Tem pessoas que copiam direitinho. Fazem bonitinho assim. Olha, eu aprendi como fiz. Eu fiz TLC. Eita, TLC, nossa, que não sai. Fiz TLC, fiz o cursinho, vi o teatrinho, fiz tudo bonitinho. E agora eu estou fazendo igual. Eu digo assim, Deus não quer cópia. Deus quer unção. Deus quer revelação. Deus quer poder. Deus quer a vida dele em ti. É a vida dele em nós. É os pensamentos dele nos meus pensamentos. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Eis que tem um pensamento bem mais alto do que os vossos. Cara, quando nós entendermos que esse negócio de ser cristão é uma grande bênção, e nós seguirmos o que Deus quer, não tem para ninguém. Vai ter vitória na sua casa. Demônio não vai acampar no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, na sua casa, na sua célula. Demônio não vai aparecer para você. Demônio não vai ficar parado, paralisando a sua vida espiritual. Quando você tem santidade, o demônio é destruído da sua vida. E sem santidade, o demônio está grudado no seu pé. Igual aquela visão que eu contei esses dias. E aí a pessoa parece que ela está carregando um elefante grudado na perna. Os passos que era para ela dar em minutos, às vezes ela demora horas. Alguns lugares que era para ela chegar em dias, como o povo no deserto, demora anos. Quem está comigo aí, galera? Amém. Tá feliz, crente? Amém. Tampa da chaleira voou hoje, hein? Amém. Eu não vi nenhum pá! Querido, quando Deus ele quer trazer a igreja para o centro da vontade dele, é impossível ficar no meio da liderança e ficar em pecado, é revelado. E não adianta se me esconder. Não tem como. O cara que está conectado com Deus, eu já disse, eu tenho detector de pecado. Queridos, Deus, Ele não deixa os profetas enganados. Quem tem unção de profeta não anda enganado e não se ilude com carinha bonitinha. Não que bonito, que meigo. Eu posso abraçar, eu posso beijar, posso tratar com amor, porque jamais eu vou destratar alguém. Mas eu sei quem está em santidade, quem está vacilando feio. Você pode até esconder de mim, mas do Espírito Santo, ninguém consegue esconder. Não tem como Deus prosperar uma pessoa que não anda com os princípios de Deus enraigados na sua vida.
Não tem como. Não tem como ter um casamento abençoado se eu não tiver os meus princípios no namoro, no noivado, enraigados na minha vida. Não tem como eu desfrutar de frutos maravilhosos se eu não entender que Deus requer sacrifícios, abnegação. Eu preciso me abnegar. Se é a televisão que está tirando a minha santidade, arranca a desgraça da televisão em casa e joga pela janela. Se é o celular, quebra. Fica sem celular, sacrifica. É internet, não entra. Vai ler a Bíblia. Porque todos que brincam com o pecado vivem a derrota de uma amarga fruta que vai dar o pecado. E não tem jeito. Plantou, colheu. Deus, ele está só de olho em nós. O Espírito Santo, ele não nos deixa enganados. Não adianta a gente querer enganar. Enganar Deus é enganar a si mesmo. É tão lindo que quando eu fico vendo quando o salmista, ele chega lá no Salmo 51, e ele fala bem assim, Senhor, eu vacilei muito mesmo, mas não deixa eu andar mais sem o seu Espírito, não. Eu imagino que quando ele pecou, sabe o que é o cara ficar vazio? Porque naquela época o Espírito Santo descia, tomava a pessoa, e depois, era de tempo em tempo o Espírito Santo tomava. Hoje nós somos privilegiados, nós somos cheios do Espírito Santo, amém? Mas a Bíblia diz assim também que o Espírito Santo não habita em templo impuro, aonde tem pecado. E tem muitas pessoas que estão confundindo o amor de Deus, a vontade de Deus, querer essa pessoa para Ele, achando que Deus aceita tudo. E Deus não aceita uma pessoa que quer viver uma vida ilícita. Onde é que está isso, pastor? Se você não está satisfeito com 1 Pedro, vamos ler 2 Timóteo. 2 Timóteo, do 19 ao 22. Dois, 2 Timóteo 2. Deixa aí, Marcos. 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece e selado com esta inscrição: o Senhor conhece os que são seus. Então, eu vou traduzir do jeito que está escrito ali. O Senhor conhece os que lhe pertencem e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para os fins honrosos, outros para os fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para santificar. Diga assim, santificado. Diga assim, santificado. Útil. Não santificado. Inútil. Serve para nada. Vai fazer célula no DEIC. Vai brincar com Deus até quando? Você acha que nós ficamos aqui dormindo aqui? Nós se reunimos no presbitério para não orar, não. Rapaz, tem que ter santidade, tem que ser seriedade, tem que ter amor. Quem ama a Deus obedece a Deus. Quem ama a Deus se livra do pecado, se livra das paixões. Olha só o que está escrito ali, ó. Útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Passa mais um agora para você ver o que acontece. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz,
justamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Quer unção, mas não quer separação. Santo significa separado. Se você não sabe, então você vai saber agora. Sou santo. Sou separado. Não vivo mais como antigamente. Não vivo mais com pensamento impuro, com prostituição. Eu não vivo mais da mesma maneira. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu me dou respeito nas conversas, eu me dou respeito nas brincadeiras, não é mais da mesma maneira que eu ajo. Não é da mesma maneira que os homens podem chegar e conversar comigo no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Eu sou uma pessoa de Deus e eu exijo respeito. Porque Deus está de olho em nós. E ele está dizendo assim, volta lá um versículo. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para... Diga assim, tem dois vasos. Para honra e para desonra. Qual vaso você é? Eu creio que todos aqui são para honra, amém? Amém. De repente alguém está sendo apertado hoje, mas vai virar para honra, amém? Amém. Quando Deus dá essas palavras assim, é para nós ficar esperto, porque de repente a gente estava até pensando em pecar, mas a gente vai ficar pensando 10 vezes agora. De repente a gente tinha até parado de orar como tinha que orar. De repente a gente tinha até parado de fazer algumas coisinhas, mas daqui a pouco a gente vai se esquecendo. Esqueci que eu sou crente. Nossa, a palavra escolhida, eu acho que eu era chamado só. Meu Deus, que falha minha. Como é que eu estou nesse site? Sangue de Jesus tem poder. Tira desse canal depois da meia-noite, que esse canal não presta. Jovenzinho, banho de 55 minutos. Uma época de crise de água. Toma vergonha, rapaz. Vigia na terra. É banho rapidinho, gelado. Para você ficar na vigilância. Para você não pecar contra Deus. Porque aquele que faz aquilo lá, ele ama a si mesmo. É amante do seu próprio corpo. É pecado também. E não vem com essa não, que tem uns caras que falam, não, é fisiológico. É, mano. É da juventude, puberdade. Puberdade, rapaz, seja cheio de Espírito Santo, rapaz. Tá de brincadeira. Você orar, rapaz, não tem nada que fique de pé, rapaz. O inimigo cai por terra. Todo o mal tem que sair, rapaz. Mas não negocia. É unção. Aonde você quer chegar? Quer ficar minguando na sua vida? Quer até quando ficar orando e não sentir nenhum arrepio? Não ter nenhuma visão? Não ter nenhum sonho profético? Só viver um naturalzinho? Só dormir até meio-dia, acordar e falando, que bom, a vida boa. Para com isso, rapaz. Olha, bicho, vamos virar crente de verdade. É para nós esse negócio. Eu estou brincando, mas é sério. Olha a sua palavra, ele está dizendo assim, será vaso para honra santificado, útil para o Senhor e preparado. Útil, utilidade, serve para alguma coisa. Útil, algo que funciona, algo que pode ser usado, algo que vai fazer com diferença na vida de outra pessoa. Útil. Deus quer você útil. Não deixe o diabo roubar as suas características em Cristo. O homem de Deus, ele permanece em santidade, não negocia. Pode ser a mulher mais linda, pode ser o homem mais bonito, mas os seus olhos são santos, a sua mente é santa, seus pensamentos são santos, e se foge disso, vai para o joelho, vai orar, vai jejuar, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Você vai viver numa superfície, nunca vai contar milagres, vai ficar vendo milagre da direita, da esquerda, para frente, para trás. Nada acontece na minha vida, pastor. Mas o cara não jejua. Não lê um capítulo de Bíblia por dia, pelo menos que seja um versículo, aquele que Jesus chorou, pelo menos, que é o menor versículo da Bíblia. E como que vai adquirir algo se eu não me esforço? A Bíblia diz que eu tenho que me esforçar. A Bíblia diz que eu tenho que buscar.
A Bíblia diz que o céu é tomada força, é decisão, é oração, é jejum, é busca, é lutar contra a carne. E a carne, querido, vou te contar para você. Até Jesus voltar, ela vai querer matar você. E não é o diabo, não, é a sua carne que vai querer. É a carne que quer dormir mais, é a carne que não quer orar, é a carne que não quer jejuar, é a carne. Senão, Deus tinha falado. Olha só que bonitinho. Deus deixou na Bíblia, lá escrito para nós. Jesus fala bem assim, se vier o diabo, você bate o pé que ele corre. Mas da mulher você corre, bicho, que ela é pior do que o diabo. Por que você tem que correr da mulher? Porque é carne. Não é demônio. É desejo. Nós fomos criados com instintos humanos. Mas nós temos que ter esses instintos subjugados aos pés do Senhor. A nossa carne tem que estar subjugada. E nós temos que ser útil, santificado, preparado para a boa obra. Tem alguém comigo aqui? Amém. Feijoadinha de terça-feira. Queridos, sabe por que eu não brinco com algumas coisas, eu ministro algumas coisas com o passar do tempo, assim, a gente vai voltando e... Eu ia pregar sobre santidade, eu não comentei com o Samuel, né, Samuel? Não falei que ia pregar. Qual foi o último louvor? Santidade ao Senhor. Deus usou Samuel para falar sobre santidade. Quer vencer a crise? Entre em santidade nos seus negócios. Seja santo no seu trabalho. Às vezes você é um funcionário e você tem sido um usurpador de horário. Você chega atrasado, você enrola, vive mais do banheiro do que trabalhando. Você está faltando com a santidade. E aí não tem como, tem legalidade. Deus, Ele quer que você seja santo em todos os âmbitos da sua vida. Todos os âmbitos. E não adianta, querido, nós somos falhos. Nós somos pequenos em algumas áreas. E se eu sei que eu sou fragilizado em alguma área, o que eu preciso fazer? Fortalecer essa área. Já viu aquelas pessoas que fazem musculação? Né, Japa? Você faz musculação? Não tem uns caras que são fortão, todo grandão, e as pernas parecem duas canelinhas, dois cabritos, né, velho? Os caras não têm perna, mano. Os caras é tudo fininho, os cambitinhos. O Gil é assim? Não falei nada, não. Os caras estão falando, né, Gil? O cara é tipo grandão com os dois cabitinhos. Por quê? Malhou muito uma parte do corpo e a outra ficou fragilizada. Ficou o quê? Fina, é. Então Deus nos dá sabedoria para nós fortalecermos a parte que está fragilizada. Então, querido, se alguma coisa tem roubado a minha vida, se um celular tem roubado a minha vida de santidade, eu vou ter que me desfazer de algumas coisas para que eu venha obter resultado na minha vida. Eu não tenho como ganhar uma família para Jesus se a minha vida não tem um exemplo de Jesus nela. Eu nem tenho como falar do meu casamento abençoado se Jesus não está no meu casamento. Eu não tenho como pregar para algo para você se eu não vivo esse algo, ou se eu não estou pelo menos me esforçando para viver. E nós não podemos oscilar. Nós estamos em um estágio, agora um nível espiritual, onde Deus quer nos fazer subir, igual um foguete. Romper. Ir mais profundo. Como nós ouvimos lá, deep. Mais profundo. Sair da superfície. Sair do âmbito natural. Sair da mesmice espiritual. Pô, pastor, mas você quer que eu busque? Mas não, querido, às vezes a pessoa quer orar 4 horas e pecar 6. Não adianta. Você tem que deixar de pecar 6 horas e ora 1 hora, você vai ver o resultado. Para de pecar. Se livra da aparência do mal.
Quantas pessoas que dizem ser santas, mas vivem, as pessoas olham e falam assim, sei não, isso daí, viu? Muito difícil estar em santidade. Só dela estar convivendo dentro de um ambiente, ela não demonstra Deus sobre a vida dela, porque ela vive na aparência do mal. Ela não vigia. Aí como é que vai ganhar a família? O pessoal fala bem assim, esse camarada aí é alguma coisa na igreja? Eu vou nessa igreja, aquele pastor deve ser sem vergonha também, porque o cara é sem vergonha. É ou não é verdade? As pessoas olham ou não olham? Observam ou não observam? Querido, nós somos olhados. A Bíblia diz assim, que há uma miríade de testemunhas só de olho. A Bíblia diz assim que a ardente expectação da criatura espera. Ela está de olho, esperando, com expectativas, ver os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém. É mesmo? Amém. Ah, tá bem. Não tem dúvida, não. Alguns ficaram com dúvida. Quem é filho de Deus aí? Amém. Quem está comportando como filho aí? Amém. Ser filho, se comportar como filho e agir como filho. E principalmente, viver como filho em santidade ao Senhor. Às vezes, eu fico surpreendido com as coisas que Deus faz. Deus, Ele é especialista em me surpreender com algumas vidas que eu acompanho. Como eu sou pastor, eu acompanho muitas vidas. E como tem vindo vidas para a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, cada culto tem aumentado visitantes e natanaéis, e ainda é só o começo. Aí eu fico vendo algumas vidas, o cara chega com 1 mês, 2 meses, e aí Deus fala com ele, vive em santidade. Aí o camarada é confrontado, dói um pouquinho, mas ele entende. E passa a viver uma vida em santidade. Cara, o cara daqui a pouco está ouvindo Deus tão rápido, que tem pessoas que estão há tempos dentro da igreja e não conseguem ter essas experiências. O cara está há anos dentro da igreja, não ouve nem um sussurro do Espírito Santo. O cara chegou com 2 meses, se posicionou, colocou, já está tendo sonho profético. Enquanto outros não. Por quê? Porque vive na superficialidade. Existem pessoas que mergulham no profundo. Existem pessoas que não negociam a santidade. E o que não é negociar a santidade? É você colocar Deus em primeiro lugar. É você colocar o Senhor em primeiro na sua vida. Nada mais lhe importa a não ser a minha vida com Deus. O restante, Ele vai acrescentando. Você já viu como a gente é inocente? Você já parou para pensar como nós é bobo? Se nós tivéssemos feito isso muito antes, fala para mim, você teria evitado tanto sofrimento? Se você não fez ainda, coloca para você evitar sofrimento. Tem pessoas que estão sofrendo. Está sofrendo. O pecado veio, caiu no pecado, veio o resultado, hoje está pagando um preço que não necessitava pagar. E todos aqui somos seres, indiferente da religião, indiferente de qualquer coisa, somos seres inteligentes. Diga assim, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Não é verdade? Uma moça não vai sair aqui à noite, vai encontrar o cara ali na esquina e vai sair com ele para um motel, vai? Porque ela sabe que é errado. Indiferente, mesmo se ela não estivesse dentro da igreja. Ela sabe que é errado ou não sabe? Sabe. Mas vai para o motel com o cara. E aí faz o que não deve. O que vai acontecer? Tem resultado. Às vezes uma AIDS. Às vezes uma doença. Às vezes a morte. Gravidez. Então, o pecado, indiferente de você saber a realidade do pecado ou não, ele vai gerar consequências. E as consequências são dolorosas. Evite o pecado, porque quando você evita o pecado, você anda em santidade. E andando em santidade, existe uma unção. Quer unção? Amém. Quem quer unção para orar e o demônio sair aí? Amém. Quem quer unção para orar e o câncer ser expelido na hora? Amém. Quem quer unção para orar
e um defunto levantar. Amém. Tá, amanhã nós vamos sair no velório por aí. Vamos ver se você está nessa fé mesmo. Amém. Olha, estou gostando, viu, menina? Tá. Ousadia. Quando nós temos ousadia no Espírito, nós vivemos aquilo que o Espírito tem para nós. Nós não podemos, de maneira nenhuma, viver menos do que Deus tem para nós. Deus, Ele tem grandes coisas para nós. Grandes coisas. E uma das coisas que Deus, Ele libera sobre a nossa vida, se eu não me engano, está no livro de Isaías, a unção que despedaça o jugo, e diga assim para o seu irmão, olha para o seu irmão, e diga assim, meu irmão, eu não sei que vaso que você é, mas eu tenho uma convicção, nessa noite, você pode sair daqui como vaso de honra e com muita unção, mas você precisa decidir ser santo, como Deus é santo. Está comigo? Estamos juntos? Culto de terça-feira é assim, viu? Seja bem-vindo aos cultos de terça aí. Olha lá. Quando você decide, presta atenção, quando você decide, é uma decisão, viu? Não é imposição, Deus não está impondo nada para você. Decisão minha, decisão sua. É uma decisão. Quando eu decido andar em santidade, há uma unção que vai fazer com que eu despedace o jugo da minha vida e da vida da minha família e da vida daqueles que estão ao meu redor. Quando eu decido buscar mais a Deus, orar mais a Deus, me encher mais de Deus, quando eu decido obedecer mais a Deus, obedecer aos princípios de Deus, obedecer à hierarquia de Deus, quando eu decido obedecer aquilo que Deus mandou, vem uma unção que vai fazer você uma pessoa invencível. Quem quer ser invencível aqui, diga amém. Amém. Diga assim, nada pode me parar. Hoje eu vou sair daqui bombando. Pá! Aleluia! Amém? Tem que sair daqui cheio da unção, cheio do poder de Deus. Olha só. E acontecerá naquele dia que você decidir, que você se encher de Deus, que a sua carga será tirada do teu ombro. Diga assim, toda acusação, todo pecado, os Siegfriedes, vai sair do meu ombro, vai sair do meu ouvidos, porque ele não vai aguentar a unção que eu vou receber de Deus. E todo jugo do meu pescoço será despedaçado por causa da unção. Eu recebo essa unção sobre a minha vida para viver uma vida em santidade para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo e para a minha alegria. Eu vou viver o que essa palavra diz e vou viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.